A nossa psicografia da noite tem o título de A Igualdade. Todos os homens são iguais. Proclamam os revolucionários, aqueles que lutam por causas, aqueles indignados pelas diferenças do mundo. Sim, todos são iguais perante Deus. Todos são criados iguais, simples e ignorantes. Mas há aqueles mais avançados e aqueles menos avançados, pois os caminhos percorridos pelos Espíritos são variados ao infinito. Há aqueles que perseguiram a Deus e a virtude, e há aqueles que buscaram os prazeres e as delícias do deleite dos sentidos. E assim muitos caminham à frente em passos largos, outros estacionam durante largos períodos de tempo. Aqueles que pensam que é igual a todos os outros, que examinem a própria vida. São tão virtuosos como os grandes espíritos que caminham sobre a terra. Foram bons como Francisco de Assis, foram tenazes como Paulo, foram corajosos como Joana, tinham a mesma fé de Teresa. Ora, irmãos, muito é exigido dos apóstolos do Cristo, pois muito é dado àquele que busca a Deus. Assim, buscai primeiro o reino de Deus, e o resto lhe será dado por acréscimo. Pensem em Deus, pensem em Jesus e animem-se, pois aquele que está com a sua mente voltada a Deus já está no caminho certo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João. Essa mensagem é do dia 7 de junho de 2023, aqui da casa. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus. Primeiramente, agradecer por estarmos aqui, comungando com esses irmãos que aqui trabalham para nos trazer a paz, a tranquilidade, mostrar o caminho do Evangelho, mostrar o quanto somos importantes perante a justiça divina. Como diz a psicografia, alguns mais, outros menos adiantados, porém estamos todos, sem exceção, a caminho de Deus, a caminho do amor, da paz, a caminho de tudo que alvejamos na vida. Jesus, obrigado. Obrigado pelas oportunidades, pelo trabalho, e que esteja conosco em mais uma noite como essa. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Eu sou Eliana, sou da Fraternidade Espírita Estrela da Manhã, e nessa noite eu estou aqui representando a USE Municipal de Santo André. É que a gente gosta de lembrar que a USE não é uma casa espírita, mas é a união das casas espíritas, e temos como principal objetivo a divulgação da doutrina. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a casa por sempre me receber com tanto carinho. Então hoje nós trouxemos uma reflexão sobre uma das parábolas de Jesus. Nós sabemos que Jesus se utilizava muito das parábolas para transmitir os seus ensinamentos. As parábolas que são histórias, era uma maneira dele ilustrar, uma maneira lúdica dele ensinar. E nessas parábolas ele sempre se utilizava de coisas do cotidiano do povo daquela época, ou do trabalho, ou de uma rotina, coisas comuns à vivência naquele momento, que era para facilitar o entendimento. Então essa parábola tem como objeto aqui a agricultura, que na época
era um modo de subsistência do povo. E aí a gente precisa lembrar que naquele tempo a agricultura era bastante diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje em dia, o que acontece quando o agricultor vai plantar alguma coisa? Ele prepara o solo primeiro, né? Então, prepara o solo, aduba o solo para depois fazer a plantação. Naquele tempo, não existia isso. Eles saíam jogando as sementes, aleatoriamente mesmo, né? E depois era usado uma ferramenta parecida com um arado, que vinha revolvendo a terra onde foi jogada a semente. Então misturava tudo, a semente, a terra, as ervas daninhas, as pedras, tudo que tivesse, era tudo misturado, né? E aí a semente que tivesse mais profunda, ali tivesse um solo mais fértil, acabava brotando. Então é diferente do que a gente tem hoje, né? Então essa é a parábola do semeador. Eu vou ler aqui a parábola e depois nós vamos refletir sobre ela. Saiu o semeador a semear sua semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e 30 por 1. Então, como que nós podemos relacionar isso com o ensinamento? O que Jesus quis ensinar com isso, né? Todas as suas parábolas traziam ensinamentos no sentido do nosso crescimento moral, do nosso crescimento espiritual, né? Então, como que a gente pode relacionar isso? Quem é esse semeador? É o próprio Jesus, né? O que são as sementes que ele veio plantar? São os ensinamentos que ele veio trazer para a humanidade terrena. E quem são esses diferentes tipos de solo, né? O que a gente pode relacionar com esses diferentes tipos de solo que ele cita nessa parábola, né? Que uma semente caiu lá no meio do caminho, outra caiu na pedra. O que a gente pode relacionar com isso? Somos nós, né? A humanidade terrena. Os diferentes tipos de espírito que ouviram a sua palavra e as diferentes maneiras como esses espíritos se relacionam com os ensinamentos de Jesus. Então, vamos refletir aqui o que Jesus nos fala. Ele diz que, quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, o que a gente pode entender por beira do caminho? Hoje, numa plantação, o que a gente tem? A gente tem os canteiros, onde são plantadas as sementes, e tem aquele caminho entre os canteiros, né? Onde o agricultor anda, né? Para não pisar na semente, para não pisar no que ele já plantou, né? Então, aquele caminhozinho a gente pode considerar a beira do caminho. Então, essa semente que cai ali, ela é pisada. O próprio agricultor vai e vem ali para cuidar da plantação, pisa na semente. Ela fica mais exposta, né? Então, os pássaros têm acesso mais fácil a essas sementes que caíram naquele caminho, né? Então, elas não vão produzir, porque elas são pisadas, são danificadas ou são comidas pelas aves, né? Trazendo isso para a lição que Jesus nos fala, né? Quem é esse tipo de solo? Que espíritos nós podemos relacionar com essa beira do caminho, né? Que deixa essa semente ser comida pelos pássaros? São aqueles irmãos ainda muito inferiores, né? Que estão distantes do Evangelho de Jesus,
estão distantes da bondade, da misericórdia de Deus, muitas vezes até por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer, né? Então, aquelas pessoas que não conhecem o amor de Deus, a misericórdia do Pai, que desconhecem os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Por isso, não coloque em prática esses ensinamentos valiosos na sua vida, né? Vão levando a sua vida, a sua existência carnal, às vezes até em banho-maria, né? Vai do jeito que dá, mas não procura se melhorar, não procura o entendimento. Outras vezes até por orgulho, né? Porque já ouviu falar dos ensinamentos de Jesus, mas sabe que quando a gente começa a estudar esses ensinamentos, nós precisamos provocar uma mudança em nós, porque nós precisamos colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida. Então, por comodismo, a pessoa não busca conhecer, não busca entender, né? Então, ela pisa nesses ensinamentos, pisa na semente, né? E esses pássaros, a gente pode relacionar ele com o orgulho ou com as influências externas que nós recebemos, né? Que esses espíritos recebem e impede que siga adiante na busca desse entendimento, né? Porque às vezes a pessoa ouve falar, se interessa, fala, olha, é uma coisa boa, eu vou buscar saber mais, entender, me inteirar para poder, né, usar isso positivamente na minha vida. Mas aí tem alguém que caminha com ele e fala, imagina, isso é bobagem, isso é coisa de gente boba, não vai atrás. E aí desanima a pessoa, né? Aquele balde de água fria desanima a pessoa deixa que a semente seja comida, né? E não vai atrás, não se inteira. Então são esses espíritos mais inferiores. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Então, a esse solo, essa pedra que ele coloca aqui, nós podemos relacionar aqueles espíritos que são mais entusiasmados, eufóricos, né, que num primeiro momento se empolgam com a nova informação, com os novos ensinamentos, e aí quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, né? Então tem o conhecimento desses ensinamentos, quer colocar isso em prática, quer se melhorar, então começa a participar dos cursos que a casa oferece, quer participar dos trabalhos, né, de caridade que a casa promove, se compromete com várias atividades. Só que quando chega a primeira dificuldade, a pessoa desiste de tudo, né? Porque a pessoa acha que o simples fato de frequentar uma casa, né, de fazer um estudo, de participar de um trabalho, já vai nos isentar das dificuldades da vida, vai transformar a nossa vida pelo simples fato de estar frequentando a casa, né? E não conseguem perceber que isso é fundamental, buscar o estudo, buscar o trabalho, mas nós precisamos colocar esse estudo em prática na nossa vida todos os dias, porque a transformação vai acontecer, mas somos nós que vamos provocar essa transformação, através da nossa força de vontade, através do entendimento dos ensinamentos de Jesus e da prática de cada um desses ensinamentos. Então o milagre ele acontece, mas ele não cai do céu. Somos nós que promovemos esse milagre na nossa vida. À medida que a gente se abre para esses ensinamentos, que a gente rega essas sementes, que a gente oferece a luz que ela precisa, né, a claridade e todo o adubo da nossa fé, da nossa esperança, da nossa perseverança, para que ela se torne um fruto saudável na nossa vida, né? Então essas pessoas não conseguem enfrentar a dificuldade, porque não assimilou isso,
não regou a fé, né? Não adubou a esperança, não teve a força de vontade para colocar isso em prática. Então, diante da dificuldade, ela larga tudo. Então, essa semente não vai brotar, né? Ela seca e a pessoa vai ficar ali estacionada na sua caminhada. Outra parte caiu no meio dos espinhos e com ela cresceram os espinhos e sufocaram. Então, o que são os espinhos que nos acompanham? Os espinhos que nós temos na nossa trajetória, né? Não são os momentos difíceis, não, né? Porque os momentos difíceis são momentos de muito aprendizado que Deus nos permite. Os espinhos que nós temos na nossa vida são as nossas fraquezas, as nossas más tendências, os vícios que nós ainda alimentamos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Esses são os verdadeiros espinhos que nos acompanham, né? Que faz parte aqui da nossa árvore, que somos nós, espíritos eternos, e que a gente precisa aprender a combater. Então, quando ele diz aqui que uma parte da semente caiu no meio dos espinhos, mas os espinhos cresceram e sufocaram, o que a gente pode entender? A pessoa teve acesso a essas sementes, teve acesso a esses ensinamentos, mas ela não deixou que isso florescesse no seu espírito, porque os seus vícios e as suas más tendências falaram mais alto. Então, esses espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Não deixou que isso fosse adiante. E também podemos ter como esses espinhos as tentações, né, da matéria. Porque quando a gente entende tudo aquilo que Jesus nos trouxe e percebe que as questões materiais fazem parte da nossa jornada, mas são também objeto de aprendizado, tanto a fartura quanto a pobreza, né? São provas, são lições, e que daqui a gente não vai levar absolutamente nada. Então a gente começa a entender qual é o nosso verdadeiro objetivo aqui, que é o quê? Buscar a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, né? Então a gente pode sim ter as coisas, mas essas coisas não merecem atenção maior do que a nossa evolução moral, né? Então, quando a gente se deixa levar por essas tentações da matéria e deixa de lado os ensinamentos de Jesus, que é o que vai nos oferecer material para evoluir, para crescer, então a gente deixa esses espinhos nos sufocarem, né? E não avançamos, porque a gente está preso ainda na matéria. A gente não conseguiu trabalhar ainda o apego, né? E hoje a gente vive, infelizmente, num mundo capitalista e que nos vende uma vida perfeita quando a gente tem tudo do bom e do melhor. A melhor casa, o melhor carro, o melhor celular, o melhor tudo, as 1001 facilidades para o nosso dia a dia em questões materiais, né? E às vezes a gente se deixa levar com tantas ofertas, né? E começa a dar mais valor a essas coisas materiais e esquece de trabalhar o que realmente importa, né? Porque de que adianta a gente conquistar uma vida perfeita, entre aspas, de ter tudo do bom e do melhor, de ter um cargo elevadíssimo numa empresa, de ter uma casa maravilhosa, uma posição social elevada, se a gente não trabalhar o nosso coração, se a gente não trabalhar o nosso espírito? Como é que nós vamos retornar para o plano espiritual? Né? Porque nós seremos cobrados por aquilo que nós trabalhamos no sentido de crescer espiritualmente e não materialmente. Por isso, tanto que todas as coisas materiais vão ficar aqui, né? Então, essa transformação, essa evolução
ela leva tempo, né? É preciso se dedicar constantemente a isso, estudar constantemente para estar sempre vigiando e orando, né? E procurando viver esses ensinamentos de Jesus para que a gente alcance essa transformação. Então exige muita dedicação, muita força de vontade, muita persistência da nossa parte. E a última parte das sementes, né, caiu em boa terra, produziu frutos, dando algumas 100 por 1, outras 60 e outras 30 por 1. Então, que solo é esse? Esse é aquele espírito que já entendeu quem é, né, o que é, por que está aqui, qual é o seu objetivo e trabalha neste objetivo, né? Então já se entende como um espírito eterno, inferior, que está aqui para buscar essa evolução, para buscar esse melhoramento constante, porque esse é o principal objetivo de toda a humanidade, né? Então essa pessoa vai buscar estudar sempre, vai buscar entender cada vez melhor os ensinamentos de Jesus e vai procurar viver isso como ele veio nos ensinar, né? É difícil, Jesus era um espírito elevadíssimo, por isso ele conseguiu viver tudo isso. Não é fácil, mas não é impossível, porque senão ele não teria vindo nos ensinar, né? E Deus confia em cada um de nós, ele sabe que nós somos capazes, ele nunca vai nos dar uma tarefa que a gente não tenha condição de cumprir, nunca vai nos dar uma lição que a gente não tenha condição de aprender, né? Tanto que os nossos débitos aí diante da vida, Deus parcela aí a perder de vista para nós. E a gente só começa não vamos dizer pagar, né? A reparar as faltas que nós cometemos quando nós estamos capazes para isso. Quando nós já evoluímos e temos condições de reparar aquela falta, né? Então nada é de imediato. Às vezes uma falta cometida agora, a gente só vai ter condição de reparar daqui 3, 4 reencarnações. E Deus faz isso por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos respeita, porque Ele respeita o nosso tempo, o nosso aprendizado, né? Então, esse solo bom que produz. E por que Jesus diz que algumas sementes produziram 100 por 1 e outras 60 e outras 30 por 1? Porque nós somos todos espíritos inferiores em processo de evolução. Porém, cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Como foi dito na mensagem lida aqui no início, somos todos iguais diante de Deus, mas cada um está num estágio evolutivo diferente. Então, alguns já estão um pouco mais avançados, já têm um pouco mais de entendimento, outros nem tanto, né, têm um pouco de dificuldade, outros ainda estão começando a compreender os ensinamentos que Jesus nos trouxe, ainda com dificuldade, né? Mas estamos todos juntos porque precisamos nos ajudar uns aos outros, né? Aquele que já produz 100 por 1 precisa ajudar aquele que produz 60, que produz 30. A gente vive em sociedade não por acaso, porque a gente precisa nos auxiliar. E esse nos auxiliar nos leva ao crescimento, né? Segundo a lei de sociedade. Então não importa se nós estamos produzindo 100 ou se nós estamos produzindo 30 ou se produzimos 10. O importante é que não desistamos desse caminho, para que a gente possa ser a boa semente, né? Para que a gente possa também se tornar um semeador dessa semente que Jesus veio trazer para nós. Fazer essa semente brotar, frutificar, e a gente poder também espalhar essa semente. Mesmo que a gente esteja produzindo 10 por 1,
é melhor do que estar estacionado no caminho. É sinal que a gente está se esforçando, que a gente está buscando, que a gente está se melhorando devagarzinho, mas nós estamos seguindo adiante, né? Então, esse caminho é longo, né? Não é fácil, mas nós podemos, né? Então, nós temos que ter em mente que se Deus confia em nós, nós devemos confiar ainda mais, né? E partir dessa confiança, e que isso seja um impulso na nossa vida, né? Falar, poxa, se Deus está me permitindo passar por isso, é porque Ele sabe que eu posso. O que de melhor eu posso aprender nessa situação? E não desanimar, né? Porque dificuldades todos nós passamos. A diferença é como cada um lida com elas, né? Se a gente tiver a sabedoria, a paciência, a resignação, nós vamos aprender. Vamos desenvolver mais uma semente aí na nossa vida e vamos crescer nesse caminho, né? Então, nos comparando com uma árvore, nenhum de nós é ainda uma árvore perfeitamente saudável. Todos nós temos ainda os nossos galhos secos, deformados. Mas o que a gente faz com uma plantinha em casa quando ela está nesse jeito? Né? Que ela tem os galinhos secos lá, ou uma má formação. O que a gente faz para melhorar essa planta? Poda, não é? Então, esses nossos galhos secos são as nossas fraquezas, né? Os nossos vícios, essas tendências que nós trazemos ainda negativas. Então a gente precisa aprender a podar isso, né? Trabalhar para eliminar esses vícios e esses galhos secos da nossa vida, para que a gente chegue à condição de uma árvore maravilhosa, perfeita, frondosa, né? Que também dá bons frutos e espalha as boas sementes, assim como Jesus veio nos trazer essas boas sementes, né? Então, que a gente tenha muita sabedoria na nossa vida, né? De compreender o que Jesus nos traz, de se conhecer verdadeiramente, para que a gente possa trabalhar essa transformação e podendo assim também, né, espalhar as boas sementes no nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Obrigado, Jesus, por esse encontro fraterno de amor e conhecimento. Obrigado aos companheiros que aqui estão, que nos tutelam, nos ajudam. Obrigado aos companheiros que, tanto quanto nós, cheios de ainda imperfeições, necessitados, carentes, que precisamos tanto do amor, da paz. Orienta-nos, Senhor, para que a cada dia possamos evoluir um pouquinho mais. E que assim seja, graças a Deus.